Muito bem, meus queridos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Então hoje, meus queridos, eu quero falar com vocês sobre psicanálise. Sim, como vocês sabem, eu estou fazendo um curso de psicanálise e para aprimorar o meu aprendizado, o que eu resolvi fazer? Vídeos. Por quê? Porque como eu tô lendo bastante coisas, assistindo bastante vídeos, agora eu vou gravar vídeos sobre isso e assim eu consigo tanto aprender melhor os conteúdos, quanto passar esses conteúdos de uma forma didática, de uma forma interessante para vocês. Então, vambora? Então vambora. Quem que é o pai da psicanálise? Sigmund Freud. O Freud, meus queridos, ele nos dá a terceira ferida narcísica em nosso ego. Por que a terceira? Porque antes veio duas. Qual foi a primeira? A primeira veio com Copérnico, quando ele descobriu que a Terra não era o centro do universo, era apenas mais um planeta girando em torno de um Sol. Ou seja, a gente não é tão especial assim. Depois, a segunda veio com quem? Charles Darwin. O que Darwin falava? Que a nossa espécie era apenas mais uma entre outras bilhares de espécies. Porque antes do Darwin se acreditava que a evolução era uma pirâmide. Ou seja, o ser humano estava aqui em cima da pirâmide. Nós éramos o máximo da evolução. Nós éramos algo que todos os animais deveriam chegar. Só que o Darwin descobriu que, na verdade, a evolução não é uma pirâmide. Ela é uma árvore com suas milhares de ramificações. Então a gente é só mais uma espécie no meio de bilhares de espécies. Eis que então chega Sigmund Freud com a terceira ferida narcísica. Porque antes da psicanálise, se acreditava que o ser humano, a maior parte do ser humano era só racionalidade, era só lógica, era só o racional, tá? Era só a consciência. O que o Freud fez? Qual é a frase famosa de Freud? Que o homem, ele não é senhor nem em sua própria casa. Por quê? Porque Freud descobriu que a maior parte da psique humana é um inconsciente. Aí você vai perguntar, mas Guilherme, antes do Freud as pessoas não tinham noção do que era inconsciente? Até tinham. Por exemplo, tu pega vários romancistas famosos, tu pega Dostoiévski, tu pega Tolstói, tu pega Shakespeare. Eles tinham essa noção que havia algo no ser humano, que havia algo na psique humana que era inexplicável. Havia algo que nos controlava também. Não era só a razão, não era só a racionalidade pura. Mas o que Freud fez de diferente? O Freud deu nome aos bois. E é aqui que eu quero começar. Porque para Freud, o que é a psicanálise? A psicanálise para Freud é o trabalho que o analista tem de trazer ao consciente do doente o que está recalcado nele. E tu vai pensar, que porra é essa? Recalcado? Como assim? Trazer ao consciente? Espera. Então, aqui que eu vou começar. Aqui que eu vou explicar para vocês a primeira tópica freudiana. Ou seja, quando o Freud ele tenta explicar o aparelho psíquico através do modelo topográfico. O que é esse modelo topográfico? Esse modelo ele leva em consideração três sistemas ou três instâncias: inconsciente, pré-consciente e consciente, tá? O inconsciente, como eu falei antes, é o que ocupa a maior parte de todo esse sistema. E ele também, além disso, ele é a parte mais arcaica desse aparelho psíquico. Por quê? Porque é lá que é construída as nossas memórias de infância. O que são essas memórias? São experiências e sensações. Para essas experiências e sensações, o Freud dá o nome de representação das coisas. Porque pensa comigo, tu nasce e tu tem a favor de ti os teus 5 sentidos, que é como tu vai perceber o mundo. Só que às vezes quando tu é muito criança ainda, tu não conhece a linguagem, tu não consegue definir o que são os sentimentos, essas sensações. Por isso que o Freud chama isso de representação das coisas. Tá lá na tua psique, mas só uma representação. Ainda não é uma representação da palavra, é só da coisa. Tá? Então, deixa marcado isso aí que eu vou falar mais pra frente. No inconsciente também se encontram representantes pulsionais, que são ideias e afetos fortemente catequizados. E o que significa catequizados? São afetos investidos de energia e que buscam uma descarga pulsional. Então, assim, tu tem um aumento da tensão pulsional dentro do teu cérebro, tá? Que é uma energia, que é uma pulsão. Tu tem o aumento dessa pulsão, isso causa uma tensão, que é um desprazer. Mas quando eu descarrego essa tensão, eu tenho o prazer. Se tu não entendeu nada até agora, calma que vai melhorar. Além disso, uma das coisas principais do inconsciente é que ele não apresenta uma lógica racional como o consciente apresenta. O inconsciente, ele não leva em consideração o tempo, espaço, causalidade, e depois tem o quê? Depois tem o pré-consciente. O pré-consciente ele vai ficar entre o inconsciente e entre o consciente, vai ficar no meio, ou seja, é como se ele fosse uma barreira de contato, é como se fosse um filtro para que determinados conteúdos possam ou não passar ao consciente. Então, como o inconsciente ele é irracional, ele só pode ter acesso ao consciente por causa do pré-consciente. Então vamos supor assim,
O inconsciente, ele roda num formato, ele roda num sistema que é diferente do consciente. Para eu poder rodar esse sistema aqui no consciente, o pré-consciente tem que decodificar essa informação do inconsciente e trazer, então, ao consciente. Então, por exemplo, como que o inconsciente chega ao consciente? Por sonhos, por atos falhos. Sabe o ato falho quando tu tá falando alguma coisa e de repente tu fala alguma coisa que não tá no teu pensamento? Do nada tu falou aquela palavra, mas ela não estava no teu raciocínio. Então, isso é um ato falho. Isso é teu inconsciente vindo à tona. Através também da livre associação, que eu vou falar em outro vídeo sobre isso. Então, os sonhos, por exemplo. Os sonhos, meus queridos. Como eu falei antes, o inconsciente ele é atemporal. Ele não leva em consideração tempo, espaço. Por isso que um sonho, ele é algo, parece muito insano, é muito louco, porque tu pode sonhar com a tua infância, tu pode sonhar que tu tá no passado, tu pode sonhar com um personagem, tu pode ser outras pessoas no teu sonho. É uma loucura, parece uma loucura e parece que não tem sentido nenhum. Mas é o inconsciente tentando se comunicar com o consciente. E para o Freud, no livro A Interpretação dos Sonhos, ele diz: os sonhos têm sentido, basta nós interpretar. Isso eu vou falar também em outro vídeo, ok? Então nós chegamos então ao consciente. O consciente, ele tem tudo aquilo que está disponível imediatamente à minha mente. Ou seja, a percepção de quem eu sou. E eu consigo colocar isso com palavras, eu consigo falar, eu consigo usar a linguagem. Aqui que está a representação das palavras. Nesse sentido, a gente pode pensar que a formação do consciente, ela se dá pela representação das coisas, que eu falei antes, que estava lá no inconsciente, e a representação da palavra. Agora eu consigo juntar as duas. Ah, pessoal, uma coisa que eu me esqueci de falar, tá? Essas representações, elas carregam muitas vezes pulsões, que é a energia psíquica, que é a libido, elas carregam isso. Então, quando tu tá na representação das coisas, lá no inconsciente, essa pulsão, essa energia, essa libido, ela fica vagando, sem rumo, entendeu? Sem a representação, ela fica vagando por várias representações. Quando eu trago isso pro consciente, eu consigo vincular ela a uma representação específica, entendeu? Uma referência que une coisa e palavra, e, portanto, permite a comunicação desse conteúdo. Acho que agora vocês vão começar a ter uma noção do porquê a psicanálise é uma cura pela fala. Então vamos para o segundo modelo do Freud, que é o modelo estrutural do aparelho psíquico. Antes de eu continuar, só lembrar que um não anula o outro, tá? Bom, as instâncias aqui do modelo estrutural, ou melhor, a segunda tópica do Freud, é id, superego e ego. Antes eu tinha inconsciente, pré-consciente e consciente. O id, ego e superego eles estão dentro disso aqui, tá? O id, ele está totalmente imerso no inconsciente. O id está preocupado em buscar satisfação a qualquer custo, sem considerar racionalidade, leis, normas sociais. Ele só quer descarregar a energia. Ele é o cachorro louco, entendeu? Ele não está nem aí para nada. Ele só quer descarregar aquela tensão para sentir prazer. Esse é o id. Os nossos impulsos, os nossos desejos primitivos. Mas graças a Deus, nós temos quem? Nós temos o superego. O superego controla nossas regras morais e sociais. E assim ele busca domesticar aquilo que está no id, que é descarregar a pulsão. Porque se o id pudesse realizar tudo o que ele quer, a gente não conseguiria viver em sociedade. Eu tenho vontade de matar alguém, vou lá e mato. Eu tenho vontade de transar com uma pessoa, vou lá e transo, mesmo que ela não queira. Eu tenho vontade de xingar alguém, vou lá e xingo. Então, o superego, ele suprime isso. Mas agora entra o ego, que é o principal dos três. O ego, ele também possui partes inconscientes. Tem algumas partes do ego que estão no inconsciente, mas a maior parte dele está no consciente. E ele tem por funcionalidade mediar, integrar e harmonizar todo esse sistema. Ou seja, eu tenho uma pulsão do id, eu tenho uma supressão do superego e o ego vai harmonizar tudo isso. Porque eu também não posso só ser id, mas eu também não posso só ser superego. Eu tenho que fazer o equilíbrio. E quem faz esse equilíbrio é o ego. E o ego, meus queridos, ele tem vários mecanismos de defesa. Um desses mecanismos é o que? É o recalcamento. Agora vocês vão se lembrar da frase que eu falei antes, que o Freud dizia que o psicanalista, que o analista, ele traz ao consciente do paciente o que está recalcado nele. Então, se eu pudesse, de maneira ilustrativa, mostrar o recalque dentro da nossa psique, ele estaria entre o inconsciente e o pré-consciente. Então, o recalque ele funciona como uma barreira para que conteúdos angustiantes, conteúdos intoleráveis ao consciente fiquem no inconsciente para que a pessoa possa viver uma vida normal. Vamos supor que uma pessoa ela é abusada quando é criança, por exemplo. O que o sistema dela vai fazer? O que o recalcamento vai fazer? Vai levar essa memória, essa lembrança, essa pulsão, porque vai levar essa representação carregada de pulsão, carregada de energia, para o inconsciente, ok? Levou para o inconsciente
e ela não vai conseguir voltar por causa do recalque. O recalque não vai deixar ela voltar pro consciente para te poder viver a tua vida. Então, o que acontece aqui? Essa representação que tem uma pulsão, tem uma energia junto, o que vai acontecer? Às vezes essa energia é tão grande, meus queridos, tá? Que ela consegue escapar do recalque e chegar ao consciente. A representação ela fica vagando lá, tá? Mas a pulsão, a energia que aquilo gerou, ela vem pro consciente. Como o nosso consciente ele não consegue ler isso, não consegue entender isso, é aqui que está a origem das neuroses. Por quê? Porque essa pulsão ela vem ao nível consciente buscando descarga na forma de sintomas físicos. Ansiedade, medo, hábitos excessivos. Poxa, tem várias categorias neuróticas, né? Tu pode pegar histeria, obsessão, fobias. Então, basicamente, isso é formação de uma doença neurótica, tá? Mas percebam que a representação ficou lá solta. Só vê a energia que veio pra cá. A energia que atravessou o recalque. Então agora eu consigo dizer para vocês que a psicanálise ela tem a sua origem na escuta do sujeito que sofre. É aqui que eu quero chegar. Vamos lá. Quando eu vou para uma terapia, por exemplo, o que acontece? Eu tenho a chance de acessar conteúdos inconscientes através da fala. E aí o analista tem várias ferramentas para chegar nesse conteúdo inconsciente. Uma delas é a associação livre. E com isso, eu consigo permitir que esse afeto que está lá estrangulado, tá lá no inconsciente estrangulado, ele encontra uma saída através do discurso. Ou seja, essa representação agora, ela que estava vagando, é submetida a uma nova cadeia associativa, que é a fala. Então, é exatamente a ressignificação desse afeto que a fala possibilita. Então, meus queridos, vamos supor o seguinte. Vamos supor que eu tenho uma vontade de me vingar de alguém. Tá? Essa vontade está muito grande dentro de mim. E isso, obviamente, gera uma representação e uma energia e uma pulsão. As duas andam juntas aqui, tá? Só que o tempo passa e essa representação e essa energia elas vão pro meu inconsciente. Eu começo a ter problemas na minha vida, sejam quais forem, e eu não sei do que é. Tá? Eu começo a ter algumas neuroses e eu vou no psicanalista e lá, através da fala, eu consigo colocar esse meu desejo de vingança que eu senti na época pra fora. Então, com a fala eu consegui realizar o meu desejo de vingança, entende? Eu não precisei me vingar daquela pessoa. Eu só conversei sobre aquilo, aquela energia, aquela pulsão saiu de mim. Descarregou, tá fora. Por isso que a gente fala que a psicanálise ela é a cura pela fala. Claro que não vai fazer isso em uma sessão, em 2 sessões. Então, é um trabalho bem complexo. Então percebam que o paciente que mantém essas ideias recalcadas de eventos que são ligados ao passado, esse passado ele se torna presente através de sintomas. E aí eu vou lá no psicanalista e consigo verbalizar isso. Eu consigo buscar um vínculo para essas representações. E eu descarrego isso através do consciente, através da fala, através da linguagem. Então acho que agora deu para entender. Por isso, então, que a psicanálise é a cura pela fala. Beleza, meus queridos? Esse só foi o primeiro vídeo que eu vou fazer sobre psicanálise. Vou fazer outros vários aí. Sugestões nos comentários. Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.